Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É uma grande alegria partilhar com vocês este momento. E hoje nós temos conosco a professora Isabel Cristina Rodrigues da Silva, que é professora adjunta da Universidade de Brasília, lá no curso de farmácia, no Núcleo de Análises Clínicas e vice-coordenadora da pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde. Ela é biomédica e é doutora em patologia molecular pela Universidade de Brasília e especialista em saúde coletiva com ênfase em vigilância sanitária pela PUC de Goiás. Atua nas áreas de genética humana e médica e bioestatística, vigilância sanitária e formou mais de 1.000 especialistas em vigilância sanitária que hoje atuam em diferentes locais, como a Anvisa. Professora Isabel, por favor, me diga qual a relevância das medidas de distanciamento social para a contenção do contágio pelo Covid-19. Com base em documentos dos órgãos de saúde, o distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir o avanço da pandemia da Covid-19. A transmissão do vírus SARS-CoV-2 ocorre de pessoa para pessoa, pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, com toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Esse vírus tem a capacidade de ser passado de uma pessoa infectada para outra, mesmo que ela não apresente nenhum sintoma. Nesse sentido, apenas a prevenção adequada com o distanciamento social, o uso de máscaras e a adequada higienização das mãos pode nos proteger. Assim, o distanciamento social contribui por abranger diversos tipos de medidas para reduzir a circulação de pessoas em espaços coletivos públicos, tais como ruas e praças, ou privados, como shoppings, shows e etc. Dentre as medidas de distanciamento social, podemos citar a necessidade de evitar aglomerações e, assim, podem ser determinados a paralisação de atividades não essenciais, como o fechamento do comércio, com exceção dos serviços essenciais, como os supermercados e farmácias, o cancelamento ou adiamento de eventos, como festivais, a paralisação de atividades escolares presenciais e a adoção do sistema de trabalho remoto. Dessa forma, evita-se aglomeração, situação muito propícia para a transmissão do vírus. Assim, vale reforçar algumas atividades que não são compatíveis com o distanciamento social, como aglomerar-se em restaurantes e bares, mesmo que na fila, sair às compras sem nenhuma necessidade, ir para a casa de amigos ou de familiares, ou reuniões sociais como festas ou encontros. E nesse contexto, qual a sua compreensão sobre a necessidade de manter os templos religiosos fechados e também sobre a resistência de algumas lideranças religiosas contra essa medida tão necessária? Especialistas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, relataram que muitos países que tiveram sucesso no combate à Covid-19 estão assistindo a um aumento do número de casos devido a eventos religiosos. Ocorre que a exigência de se manter uma igreja fechada é vista como uma afronta à liberdade da igreja e, no limite, à autoridade do seu líder. Aqui é importante refletir que os eventos religiosos implicam em aglomerações.
Para esse contexto, reitero as palavras do teólogo Ronilson Pacheco. Uma igreja fechada não é uma igreja inacessível, mas é uma igreja que envia uma mensagem coerente e poderosa para os membros da sociedade. Desafiar as recomendações de distanciamento no pior momento da pandemia no Brasil não deveria ser uma disputa que interessasse a quem deseja preservar vidas e evitar mais mortes. Optar por uma igreja fechada é uma resposta coerente e poderosa, porque a igreja está afirmando o seu compromisso com a sociedade. E isto é se colocar à disposição da população em tempos de desespero. Por fim, professora, em relação aos recentes desenvolvimentos da evolução do contágio, qual é o prospecto que a senhora vislumbra para essa pandemia nos próximos 60 dias? Vou basear nas informações da nota técnica de 1º de março de 2021, denominada Covid-19 no Brasil e impactos da campanha de vacinação, assinada por vários pesquisadores. Os dados que temos nesse mês mostram uma retomada muito grave da pandemia em quase todo o país, decorrente de um afrouxamento das medidas de isolamento social, de uma falsa sensação de segurança e de um grande desconhecimento de como evitar a disseminação do vírus, cujas taxas de circulação continuam muito altas. A situação ainda é agravada pela falta de coordenação centralizada no enfrentamento da crise. Se o Brasil seguir a tendência amplamente observada em outros países, a segunda onda será ainda mais intensa que a primeira e fatalmente resultará na sobrecarga dos sistemas de saúde, que já mostram esgotamento em muitos locais ou já colapsaram, como aconteceu no estado do Amazonas e está acontecendo aqui no Distrito Federal. Então, planejar de forma adequada e detalhada uma campanha de vacinação em massa, disponibilizando o maior número de doses no menor tempo possível, e essa vacinação não se restringir apenas à população idosa, por ser insuficiente para controlar efetivamente a pandemia no nosso país, pode ser o melhor caminho para evitar o agravamento dessa crise sanitária. Muito obrigado, professora, pelas suas respostas tão esclarecedoras. Eu espero que possamos contribuir para o cuidado de tanta gente. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.